Sejam muito bem-vindos, meus caros, e como todos sabem, no dia de ontem tivemos eleições na Madeira. O PSD Madeira saiu reforçado face à eleição do ano passado. Miguel Albuquerque ficou a um deputado da maioria absoluta, que pode ser facilmente garantida com o apoio do CDS e, portanto, eu acho que dificilmente teremos instabilidade política do ponto de vista democrático propriamente dita na região autónoma da Madeira, mas, efetivamente, eu acho que dependendo daquilo que se for descobrir ou não de Miguel Albuquerque, também poderemos ter facilmente uma mudança do ponto de vista daquilo que é o posicionamento do CDS, unir-se à oposição e mandar abaixo um governo caso seja necessário. Portanto, há pessoas que dizem, mas Miguel Albuquerque garantiu aqui a estabilidade. Não garantiu precisamente por causa deste deputado que lhe falta na maioria absoluta, e por lhe faltar este deputado o CDS depois sentiria pressão política do ponto de vista da possibilidade de Miguel Albuquerque ter aqui novidades na sua situação criminal, legal, moral até, quem sabe. E portanto, vamos ver aqui os resultados na Madeira e fazer aqui alguns comentários. Eu vou fazer do topo da lista para o fim, vou fazer os comentários por essa ordem e depois vamos ver algumas consequências desta situação até a nível nacional. Vamos ver, meus caros, esta notícia, onde temos PSD vence na Madeira, mas fica a um deputado da maioria absoluta. CDS ou IL chegam para a estabilidade. No caso, efetivamente chegam, a CDS e a IL tiveram cada um deputado, mas a Iniciativa Liberal já disse que não quer conversas com Miguel Albuquerque, portanto, ou é o CDS ou não é, diga-se de passagem. PS e Chega caem, mas são os socialistas os grandes derrotados de uma eleição que teve no Juntos pelo Povo a surpresa. O PSD voltou a vencer eleições na Madeira, cumprindo a tradição em toda a história da democracia portuguesa na região autónoma, que nunca viu outro partido vencer eleições regionais, mas reforçando a sua posição em relação à atual composição parlamentar. De acordo com os resultados finais, o partido liderado por Miguel Albuquerque teve uma votação de 43,43% dos votos, alcançando 23 deputados, sendo que precisava do 24º para alcançar a maioria absoluta na Assembleia Legislativa da Madeira, que tem um total de 47 assentos. Apesar de ter ficado a um mandato desse objetivo, acabou por reforçar claramente a sua representação, subindo 4 deputados e mais de 7% em relação a 2024. Antes de avaliar de cima para baixo, como disse que ia fazer, gostava de dizer que o povo madeirense também tem o que merece. E, portanto, eu acho que chegou a altura de começarmos a assumir a responsabilidade por aquilo que fazemos, nomeadamente pelos nossos votos. Já não é a altura de nós dizermos, mas eles são corruptos. Isto genericamente falando e falando de forma abstrata. Mas eles são corruptos. Mas nós não gostamos deles. Mas eles não se portam de forma adequada. Sabem qual é que é a razão das estruturas partidárias sentirem conforto no facto de manterem apoio a candidatos como Miguel Albuquerque ou até como Luís Montenegro? É o facto de saberem que serão eleitos. Política é poder, meus caros. E quem andar com esta conversa de que andamos com esta conversa muitas vezes de que mas os partidos estão reféns desta gente. Os partidos não estão reféns. Os partidos mantêm o apoio, ainda que de forma artificial, nestas pessoas, precisamente porque sabem que os burros do costume os elegem. É tão simples como isto. E, portanto, eu acho que o povo madeirense, eu lamento imenso, não é dizer mais nada, têm o que merecem porque votaram em Miguel Albuquerque. Agora aguentem-se com ele, que sinceramente não vejo outra razão para não o fazerem. Se acham que há pouca alternância do ponto de vista do poder a nível nacional, na região autónoma da Madeira nem nunca vimos outra coisa que não o PSD a governar. Portanto, eu lamento imenso, têm o que merecem, a democracia está a funcionar, portanto votaram nele, agora aturem-no, como se costuma dizer. Agora, do ponto de vista da lista dos resultados, eu acho que o PSD fez bem a sua campanha, e este PSD Madeira está numa situação, ou esteve numa situação semelhante a que está Luís Montenegro neste momento, e portanto, há pessoas que dizem, não vale a pena fazer extrapolações para o nível nacional. Vale claramente, porque apesar dos resultados provavelmente não virem a ser milimetricamente iguais a estes, eu acho que o Luís Montenegro não terá capacidade para estar próximo da maioria absoluta, acho eu, posso estar enganado, mas acho também que a nível nacional a coisa está mais fragmentada do ponto de vista da percentagem de votos, e eu acho que haverá mais partidos. Agora, há aqui algumas extrapolações que nós podemos fazer, não todas, mas acho que podemos fazer algumas. Isto pode vir a acontecer a Luís Montenegro em maio. Pode, sem dúvida nenhuma, que ninguém diga que não, ainda para mais se eventualmente o PS e o Chega fizerem da Spinum Viva
toda a campanha. Eu acho que é importante que os meios de comunicação tradicionais façam a investigação e que essa exposição seja feita pelos meios de comunicação tradicionais, não na existência ou de André Ventura ou de Pedro Nuno Santos, para que se continue com esta conversa da Spinum Viva e de Luís Montenegro, etc. Bom, por parte de Pedro Nuno Santos ele pode continuar, mas vai ser raspado do Parlamento à semelhança do que se passou aqui na Madeira, talvez até fique em terceiro, não me parece nada mal. Agora, sobre Luís Montenegro, acho que pode vir a acontecer a nível nacional, isto que aconteceu a Miguel Albuquerque, não seria estranho que pudesse vir a acontecer a nível nacional. Eu acho que o PS e o Chega na Madeira estão a pagar a fatura daquilo que fizeram. Eu acho que o Chega ter aprovado o governo de Miguel Albuquerque com a sua abstenção foi algo que não deveria ter feito, foi um erro crasso, apontei-o na altura, estou a apontar agora, não o deveriam ter feito, foi errado e foram castigados por isso, estão a pagar faturas, a política é mesmo assim. O Partido Socialista foi a mesma coisa e o único partido que se manteve mais ou menos coerente e que soube gerir, digamos assim, esta crise política foi precisamente a JPP. JPP é essa que brevemente pode estar no Parlamento Nacional, que ninguém tenha dúvidas. Se estes senhores conseguirem este resultado nas legislativas, podemos eventualmente vir a ter JPP no Parlamento Nacional, mas eu acho que os madeirenses costumam fazer, parece-me, não em tudo, mas eu acho que os madeirenses fazem uma distinção clara entre as eleições nacionais e as eleições regionais, e parece-me que a JPP não tem uma performance tão boa em eleições legislativas como tem em eleições regionais e, portanto, os madeirenses também acabam por fazer essa distinção. O Juntos pelo Povo, um fenómeno regional, conseguiu mesmo ficar à frente do Partido Socialista, o que é uma novidade em relação a todas as últimas eleições. O partido, que teve uma votação de 21,05%, alcançou 11 mandatos, conseguiu melhorar o seu resultado de 2024 quando teve 9, portanto, ainda assim subiu 2 deputados, não é nada mau. Já o PS, o grande derrotado da noite, com 15,64%, não vai além dos 8 deputados, numa clara descida em relação às últimas eleições, em que conseguiu 11 deputados na Assembleia. O Chega também caiu em relação a 2024, quando teve 9,23%. O partido, que na Madeira é liderado por Miguel Castro, teve uma votação de 5,47%, quase metade dos mais de 9% de 2024, num resultado que o deixa com 3 mandatos, menos um do que na Assembleia, que foi dissolvida. Portanto, é o que eu estou a dizer. Eu acho que o Chega está a pagar uma fatura por um erro crasso que cometeu, que foi aprovar um governo de Miguel Albuquerque. Eu não sei se foi o único erro que foi cometido, eu não estou tão atento à política a nível regional como estou a nível nacional, mas eu já previa que ia haver uma queda do Chega, talvez não tão grande, porque isto é praticamente metade, mas que ia haver uma queda do Chega significativa, precisamente por causa de um erro crasso que cometeram. Previ, sim, mas efetivamente também acho que há aqui outra situação, que é, a nível regional, tirando o PSD e a JPP, todos os partidos perderam, a esquerda foi raspada do Parlamento Regional, portanto eu acho que entrou aqui muito a lógica do voto útil também, que pode ter definido esta questão da vontade de estabilidade, ou como diziam em direto alguns, o desespero pela estabilidade, que eu acredito que tenha tido um papel significativo e que eu acredito que também possa ter um papel a nível nacional nas próximas eleições. Vejamos. De resto, e numa reação às primeiras projeções, o dirigente do PSD Madeira, Jorge Carvalho, atirava precisamente ao Chega: quem censurou foi censurado. Referiu, lembrando que o autor da moção de censura que fez cair o governo regional foi o Chega. Luís Montenegro acabaria por reproduzir esse mesmo sentimento mais tarde. Uma coisa que eu acho que é engraçado e que tem que ser dito ao povo, tanto à pessoa que vai votar nas legislativas, como à pessoa que votou nas regionais, como à pessoa que vai votar nas duas, eu acho relevante dizer que estas pessoas sentem-se à vontade para utilizar as eleições, sejam elas regionais, sejam elas legislativas, como forma de legitimação da sua condição judicial, moral, política, por uma simples razão, porque estas pessoas acreditam que, primeiro, acreditam que o povo português tem memória curta, o que está claro que tem, e em segundo lugar, sentem também a impunidade no que fazem, que estão à vontade em avançar para eleições para tentar justificar a sua condição ética, moral, judicial, legal. E, portanto, Luís Montenegro vai fazer isso, Miguel Albuquerque acabou de o fazer. Portanto, estas pessoas acreditam que basicamente ficam ilibadas do ponto de vista judicial ou do ponto de vista legal porque foram eleitas. Não ficam, mas agora que o povo português deveria ter uma reação a quem tem suspeitas à volta do seu nome, deveria, e lamento imenso que não o tenha, porque isto é um desperdício da liberdade que tem. Acho muita piada às pessoas com muita frequência, mas as nossas liberdades,
É para isto que vocês andam a exercer liberdades? Para eleger um homem que tem suspeitas à volta do seu nome? Eu acho mesmo que não é aceitável. Eu não sou ninguém para definir o sentido de voto de pessoa absolutamente nenhuma. Agora, eu acho que o mínimo que se pode dizer é que têm que assumir responsabilidades pelo facto de terem eleito uma pessoa que tem suspeitas à volta do seu nome, que não são suspeitas novas. Não estamos a falar de uma suspeita de ontem. Estamos a falar de suspeitas constantes à volta do nome de Miguel Albuquerque e que se têm avolumado também a nível nacional por parte de Luís Montenegro. Portanto, quer dizer, também têm o que merecem. Eu já disse no início do vídeo, eu lamento imenso que tenha que o dizer assim, mas as coisas são o que são. Já o CDS e a Iniciativa Liberal conseguiram manter-se representados, mesmo que os centristas tenham perdido um mandato. Poderá ser um destes partidos que o PSD Madeira vai olhar para garantir a estabilidade na região, chegando o deputado de qualquer um destes partidos para a maioria parlamentar. O PAN perdeu hoje a sua única representação na Assembleia Legislativa da Madeira, ao não ter conseguido eleger deputados nas eleições legislativas antecipadas, segundo os dados oficiais provisórios. O partido conseguiu 2.000 votos, correspondendo a 1,62%, e foi a oitava força mais votada, e tem aqui várias questões, tanto o Bloco como o PCP, como o Livre, como o PAN não elegeram, e eu acho que essa é a única parte positiva destas eleições. A esquerda mais radical, ou a esquerda mais à esquerda, se preferirem, foram raspados do Parlamento Regional, e espero que algo se replique a nível nacional nas próximas legislativas. Espero sinceramente que o PCP não volte a pôr os pés na Assembleia da República, espero que a Inês Sousa Real saia do Parlamento, e portanto basicamente é este um desejo que tenho também, que aconteceu a nível regional, e espero que se replicar tudo, que ao menos se replique também o Bloco de Esquerda, o PCP e o Livre saírem da Assembleia da República. E portanto é um bocadinho isto que eu tinha para partilhar. Estas são as minhas análises às eleições regionais que tivemos no dia de ontem. Eu vou ter hoje também uma reação a um debate intenso pós-eleições que aconteceu na SIC Notícias, que eu acho que é importante demonstrar, e também ver aqui a carinha da Catarina Martins em direto, que eu acho que é uma daquelas que tenta transformar tudo em vitórias, mas no dia de ontem nem sequer estão representados na Assembleia Regional, portanto transformar aquilo numa vitória, sinceramente, não sei como é que o fazem. Mas o PCP também o tentou fazer, como já é a panágio do PCP. Mas enfim, era isto que eu tinha para partilhar, meus caros. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. Peço-vos só gostem deste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.